Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Albuquerque, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. E hoje é meu primeiro vídeo falando sobre paternidade. E para explorar esse tema eu quero voltar um pouquinho, logo quando eu descobri que seria pai. E existe uma expressão que muita gente já ouviu, que é o cair a ficha. O que acontece quando um pai descobre que vai ser pai? O que é o cair a ficha? E antes de continuar falando sobre o tema da paternidade, eu queria te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho logo aqui no canto inferior direito e tem também um sininho. Clica nesse sino que vai te dar notificações quando novos vídeos saírem do forno. E se você, porventura, gostar desse vídeo sobre paternidade, compartilhe com seus amigos que já são pais, para que eles se interajam comigo e também para os amigos que virão a ter um filhinho, uma filhinha, que é muito legal discutir esse tema. Tá bom, papai. Vamos. Dá tchau. Então, se você é pai ou pensa em ser pai, você já deve ter ouvido em alguma conversa, alguma roda de amigos falando sobre a paternidade, dizendo que demora para o sujeito que é pai de cair a ficha, dele entender realmente, dele se perceber no mundo como pai. E para quem nem mesmo entende a relação do que é essa expressão cair a ficha, isso se remete à época onde os telefones públicos aceitavam fichas telefônicas e sempre que você colocava uma ficha para fazer uma ligação, ela só caía, né? Ela só era aceita pelo orelhão quando aquela ligação era atendida do outro lado. Ou seja, muitas vezes demorava para essa ficha cair, né? E essa metáfora é que demora para a pessoa se entender naquela situação, né? Quando ela se entende, como pai nesse caso, a ficha foi aceita, né? Então eu fui sempre um pouco resistente a essa questão, né? Porque eu já me entendia, eu sabia que era pai. Né? Pô, a gente sabe que deu positivo, a barriga da mamãe está crescendo, isso significa que muito em breve teremos um bebê nos nossos braços e logo eu sou pai, ponto. Então, sempre que eu vi essa expressão num bate-papo entre homens que eles já eram pais, eu nunca entendia muito bem, mas eu não demonstrava nenhum tipo de discordância, né? Porque a vida fica muito corrida. Quando você descobre que vai chegar um bebê na sua vida, você vai perceber que tem muita coisa para ser feita. E se por um lado 9 meses parece que é uma eternidade, demora tanto, a gente fica tão ansioso, entre os exames, entre os ultrassons, entre todas as descobertas, né, e mudanças, não só no corpo da mulher, mas também no ambiente, né, se torna 100% focado na chegada daquele novo membro da família. Né? Então é muita coisa acontecendo, você meio que nem se questiona demais, porque tem muita coisa para fazer, né? A casa tem que se preparar, tem que preparar o quarto da criança, tem as roupinhas da criança, onde vai ser o parto, como que se chega lá, curso pré-natal, tanta coisa para fazer que quando você se percebe, já chegou no dia do parto, então você tem que correr muito para que as coisas se resolvam. Então eu nunca me questionei muito. Então no meu caso, eu só posso falar por mim aqui, sobre a minha experiência de descoberta de pai. Eu me percebi, quando soube que a Mai estava grávida, eu me percebi focando 100% no trabalho, como ser um top performer na empresa que eu trabalhava, porque aquilo era o que ia me trazer estrutura, estabilidade, sustento, e eu me percebi caindo nessa caixa, né? Que a gente vive na sociedade machista, patriarcal, onde o homem inconscientemente vai assumindo certas máscaras do protetor, do forte, do guerreiro, do provedor, né? E a gente vai esquecendo o lado que a arte trabalha muito na gente, que é o lado feminino, o lado da sensibilidade, o lado da ternura, do carinho, da demonstração de amor, de afeto. Isso, quando dentro de um cenário onde a gente estava, que era morando no outro país, sem estrutura, só eu e a Marcela, né, esperando a chegada de um bebê, eu me coloquei naquela situação, ok, eu preciso ser, o provedor, 2, seguro, firme, porque tem muita coisa para ser resolvida. Então eu não me deixei ser abraçado, acolhido por esse sentimento,
né? Claro, eu estava super empolgado, mas isso não se refletia muito no que eu sentia, né? Até determinado momento. Então eu lembro muito bem que a gente estava já preparando as coisas, faziam acho que era uma distância aí de 2 meses até o nascimento da Pietra. A gente estava prestando muita atenção, porque na gravidez teve existem sempre pontos que requerem muito da nossa atenção, e assim foi, né? Mas eu lembro muito bem, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu que estava lidando o máximo possível com as questões da casa, de organizar, limpar, e eu lembro que a gente tinha que preparar a malinha para levar para a maternidade. E para fazer isso, eu peguei todas as roupinhas que a gente tinha comprado, tinha ganho, muitas doações a gente recebeu, muitos presentes. Então eu fui lavar, fui fazer a lavanderia, né? Fui lavar a roupinha, até aí correria, tem muita coisa para fazer, preparando o jantar em cima, desci pro basement, na época a gente morava numa casa, coloquei as roupas na máquina de lavar e subi, a gente, com todas as roupas já lavadas, fui estender, porque eu não quis usar secador, a gente estava com medo das roupas encolherem, né? E eu me lembro como se fosse agora, quando eu coloquei todas aquelas roupinhas no varal, aí foram vários sentidos, né? O tato, pegando aquelas roupinhas com tecidos bem macios e tal, bem acolhedores, estendendo aquele cheirinho de um sabão que eu usei lá, que a gente comprou, que era um sabão para bebês, né, antialérgico e tal. Aí eu senti aquele cheiro e eu comecei a ver as roupinhas todas um do lado da outra, as meinhas tão pequenininhas, cara, todas as roupas uma do lado da outra. Eu vi, o tamanho que a minha filha ia ser daqui a um mês, né? E aquilo me bateu como se fosse um impacto. Eu fui atropelado por aquele sentimento. E foi maravilhoso de sentir aquela emoção, e eu me vi chorando. Eu me vi chorando em frente a um varal de roupas de bebê, né? Então, e ali eu percebi, eu falei, meu Deus do céu, cara, agora faz sentido. Esse é o cair a ficha. O cair a ficha muitas vezes demora até depois que o homem pega o filho nos braços, que não é um cair a ficha do conceito de paternidade, de ser pai, de criar uma criança, de educar, de nutrir, de sustentar, mas é a ideia emocional do que é ser pai, do sentimento que aquilo te traz, e do amor incondicional e muito maior do que a gente sequer teve referência na vida. Não existe nada que se compare, para mim, ao que eu senti e ao que eu sinto hoje pela minha filha. É a prioridade, é a minha bússola, é a minha meta, é o meu propósito de vida, né? É por conta da existência da minha filha que eu modifiquei e continuarei mudando e aprimorando e revisitando a ideia de vida que eu tenho. Então, aquela noção, aquele sentimento de ser pai que finalmente tinha caído em mim, me fez sentir um mundo completamente diferente. Então, se você assistiu até aqui, eu queria te convidar, se você é pai, ou se você é mãe, se você passou por essa experiência, se você adotou uma criança, quando foi que você se percebeu, que você se sentiu como o pai ou mãe daquela criança? Deixa uma mensagem, deixa um comentário, e que eu acho que isso vai gerar uma certa discussão extremamente saudável. Eu acho que existe ainda muito campo a ser trabalhado pelos homens, né, de abraçar o sentimento e abraçar a vulnerabilidade que vem com a paternidade. Ao mesmo tempo você vai se sentir o super-homem capaz de fazer tudo o que for possível e necessário para o seu filho, sua filha, e você sabe que ali está o seu maior ponto fraco, que qualquer gripezinha naquele ser vai te derrubar. Você vai querer tomar para você, mas você não pode, né? Isso é o que traz, é o tamanho desse amor, dessa potência que abraça a gente. E eu acho que existe muito caminho ainda para ser trabalhado, existe uma nova masculinidade surgindo,
E a paternidade é com certeza papel fundamental nessa transformação. Então, vamos junto, deixa seu comentário, me segue no Instagram, você vai ver o link aí. E vamos começar, vamos conversar, e nisso a gente vai aprendendo a ser pais melhores e homens melhores para o mundo, com certeza. Valeu, um grande abraço!